11 de janeiro de 2023. E agora são 12:05 da tarde. Portanto, muito boa tarde pra você que tá me ouvindo. E aí, cara, ano novo. Tamo aí, cara. A gente vai entrar na primeira quinzena do ano em breve. Acho que domingo, que vai cair, no dia 15 de janeiro. Primeira quinzena do ano, menor. Sabe o que isso significa? Nada. Como é que você tá mediante a isso? Mediante ao ano novo que a gente tá adentrando. É um novo dia, é uma nova história, seja o quê? Eu não lembro daquela música, mas passava todo final de ano na Globo, né? Esse era o Roberto Carlos que cantava. Seja quem quiser, quem vier, um novo dia, enfim. Era legalzinho de ouvir. Eu não sei se ainda passa. Será que ainda passa na Globo, cara? Eu me pergunto se no futuro a televisão ela vai extinguir, sabe, os canais de televisão, televisão aberta. Porque TV, tipo, Cartoon Network, Disney, sei lá, Telecine Pipoca, essas coisas eu acho que vai continuar existindo. Porque tem jovem que também consome isso, cara. Agora, Globo, SBT. Alguém vê isso? Alguém assiste isso? Com exceção de velho. Velho vai estar sempre assistindo, mas agora jovem, eu tô me referindo aos jovens. As pessoas que têm até mesmo 30 anos, sabe? Que tá nessa faixa etária. Você assiste televisão aberta, você tá lá. Você chega em casa cansado e liga a sua TV na Globo, no SBT, Record, Band, seja o que for. Se tu for bolsominion, tu vai ligar na Band. Enquanto se tu for esquerdopata, tu vai ligar na Globo, né? Esquerdopata e bolsominion são gírias que eu vejo usando aí na internet. Você que é apoiador do Bolsonaro, tu se sente ofendido quando alguém te chama de bolsominion? Uns anos atrás estava circulando um vídeo muito polêmico, que era um monte de gente fazendo uma fila, todo mundo falando que era robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro, eu sou o robô do Bolsonaro. São pessoas que apoiam o Bolsonaro e resolveram reagir àquelas notícias de que bot do Bolsonaro tá fraudando eleição, sabe? Como se Bolsonaro só ganhou por causa de robô, ou então a alta porcentagem de pessoas que. A alta porcentagem das intenções de votos a favor do Bolsonaro era causado por robô, né? Tinha robô votando no Bolsonaro. E era por isso que ele tava sempre liderando as intenções de voto em 2018. Aí o pessoal tava reagindo a isso com esses vídeos. Eu sou robô do Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Eu sou o robô e eu tô votando no Bolsonaro. E agora tá acontecendo completamente o oposto. A diferença é que ter um Lula na presidência tá causando muito mais impacto do que causou ter um Bolsonaro na presidência. E com impacto eu me refiro à população mesmo. Tem um monte de notícias circulando aí, cara, de pessoas que estão destruindo um monte de coisa, fazendo manifestações. Tentaram empurrar um ônibus de uma rodovia lá, mano. Iam jogar um ônibus debaixo de um viaduto. Só que não conseguiram porque o ônibus meio que ele ficou emperrado lá na calçada. Aí não estavam mais conseguindo fazer força pra empurrar. Um monte de coisa acontecendo. Isso porque Lula ganhou, cara. Eu não lembro muito bem se tinha manifestações assim com a vitória do Bolsonaro. Eu acho que a esquerda ficou mais quieta, né? A gente perdeu, o Brasil agora vai se tornar uma ditadura militar. Porque tinha muito disso. Que com Bolsonaro na presidência, o Brasil ia se tornar uma ditadura militar, ia acontecer isso e aquilo, o brasileiro ia perder os seus direitos, os artistas seriam extintos do Brasil porque só seriam bem-sucedidos aqueles que fossem selecionados pelo governo, e eles só tinham que escrever música exaltando o governo, ou então falar coisas que não vão contra o Brasil, ou o presidente brasileiro. Tipo o que acontece na China, né? E nada disso aconteceu, né? Não teve uma ditadura militar por aqui, a gente foi seguindo normalmente.
E agora com Lula de volta na presidência, o pessoal tá teorizando que de fato a Venezuela vai voltar. E nós vamos virar uma Venezuela, nós vamos virar uma Cuba, nós vamos agora ser envolto em desgraça, terá sei lá, uma ditadura comunista aqui no país e as empresas privadas vão fugir e essas coisas, e pipipi popopó, né? E aí, cara, o que será que vai acontecer? Eu só sei que eu tenho minhas metas, eu tenho meus objetivos e eu desejo profundamente que decisões políticas lá de cima não comprometam na minha rota, né? É assim que a gente tem que pensar, cara. Você não tem que ficar dependendo de político para mudar a sua vida. Tu tem que torcer para que as decisões desses políticos não te impeçam de mudar a sua vida, porque você já tem o mapa, você já tem as suas metas, os seus objetivos, você já sabe o que tem que fazer, como fazer, então faça. Mas agora, aí do nada o presidente decreta que a área com a qual você está batalhando muito para viver será extinta, né? Será eliminada. Ah, já é proibido agora plantar batata. E você estava estudando, você estava se doando ao máximo, você estava se doando acima dos 100% para viver de plantação de batata. Daí chega o presidente e manda uma lei dessa, que proíbe plantação de batata. Aí é complicado, né? Porque você tinha um objetivo e não será mais alcançado, a menos que essa lei seja revogada. Mas enquanto essas coisas não acontecer, continue seguindo as suas metas. É isso que eu tenho, cara, para dizer para as pessoas. Porque eu tenho conversado com bastante gente e, cara, a maioria tem se mostrado desesperançosa quanto ao Brasil, sabe? Como se isso aqui fosse realmente se transformar num caos gigantesco, como se não tivesse mais salvação pro Brasil. A gente tá muito ferrado e, poxa, tamo perdido. Aí eu sempre converso com essas pessoas, eu sempre dou esse papo, cara. Mano, mesmo com o Bolsonaro na presidência, você continuou trabalhando, tu continuou seguindo aí os seus objetivos, não sei o que é que você tem aí como objetivo de vida. Você continuou procurando emprego, continuou reclamando da vida, continuou sendo a merda de pessoa que você é. A única diferença que vai mudar no seu círculo, na sua perspectiva de vida, é que o presidente será outro. E isso nem te afetava tanto. Você não estava nem aí pro presidente, você não ficava vendo notícia a cada dia. Se bem que ficava, né? Se você for uma pessoa que é apegada à política, né? Você tem fascínio por política e fica lá pesquisando para se inteirar do mundo. Caso contrário, não. Então a sua vida só vai continuar da forma como já estava. Esse é o lance. Portanto, o que eu desejo para vocês que estão me ouvindo, o que eu lhes desejo em 2023, ou seja, esse ano, é que vocês se encontrem. E quanto a se encontrar, o que eu tenho a dizer é: em toda a sua vida você não irá se encontrar somente uma vez. E no seu encontro, nada garante que a descoberta, ou a descoberta que é a causa daquele encontro, ou seja, a descoberta que você teve através do encontro a si próprio em um determinado período da sua vida, não significa que você vai tratar isso como filosofia até o fim. Porque a sua cabeça está sempre mudando, a sua mente está sempre mudando, as suas perspectivas. Eu mesmo já me encontrei algumas vezes. E agora, amadurecendo, eu percebo que para aquele momento ali, para aquela fase da minha vida, aquele reencontro foi muito bom. Aquele reencontro foi positivo, foi transformador, foi agregador. Mas agora eu estou numa outra fase da minha vida, fase a qual eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que me dedicar de outras formas, sabe? E eu tô muito confuso. Eu tô muito perdido. Quanto mais eu penso que me encontrei, quanto mais eu percebo ali que, caramba, cara, agora eu tô aqui com direcionamento.
mais eu amadureço, a minha mente se expande e expandir a mente causa confusão. Porque daí eu percebo que, poxa, eu tava vendo a vida daquela maneira, só que a vida não se resume só àquilo. Eu tô percebendo aqui agora, eu tô sentindo na pele. A vida não se resume só àquilo. E o que eu faço mediante essa nova descoberta, essa nova fase da minha vida? O que eu vou fazer? Eu não sei. E eu tô percebendo isso com esse podcast, com essa gravação aqui. Não, na verdade não é com essa gravação, mas com o Unamic. Eu tô percebendo isso. Porque quando eu comecei as minhas primeiras gravações, eu tinha uma ideia clara, inclusive eu falo ela na primeira gravação, que a minha intenção aqui é puramente registrar a minha vida, registrar a minha mente, registrar o que se passa na minha cabeça, o que eu vivi e como eu enxergo a vida atualmente. Como eu enxergava com 19 e agora com 20. E o mesmo objetivo, a mesma intenção abarca também o Unancast, que era um antigo podcast que eu tinha, que foi o qual eu comecei em 2020 com 17 anos. Sabe, sempre foi documentar a mim. Mas eu percebo uma coisa que eu tô descobrindo esses dias. Mesmo que eu diga, mesmo que eu repita que cara, eu gravo pra mim, eu falo sobre mim e ponto final. Mesmo assim, cara, quando eu vejo que tem gente ouvindo, tem gente comentando, eu exijo de mim falar algo que agregue também pra aquela pessoa. Eu não queria que fosse assim, mas cara. Então, por algumas vezes eu me enganei, eu insisti em tentar me enganar, dizendo que eu não me importo em agregar para as pessoas. Na verdade, eu me importo sim, cara. Eu quero somar com alguém de alguma forma, sabe? Sei lá, o meu desejo é não ser apenas mais um que a pessoa põe lá de fundo para ouvir enquanto faz alguma coisa. Eu quero, de fato, ser reproduzido de fundo enquanto essa pessoa lava a louça. Só que eu quero que essa pessoa preste atenção no que eu tô falando, na ideia que eu tô manifestando, a fim de que aquela ideia some de alguma maneira. E mesmo querendo isso, eu sinto que eu tô sendo um pouco pretensioso. Até porque eu não sei qual é o contexto de vida daquela pessoa. Então não sei se o que eu tô falando vai agregar de fato ou não vai significar nada. Afinal, ela não viveu o que eu vivi. Então o conhecimento que eu tenho pra mim em uma determinada área talvez não seja útil pra ela, porque essa pessoa tá em uma outra área, tá em outro segmento, vivendo a sua vida. Em outro segmento, sei lá, eu confundi um pouco. E eu percebo isso, cara. Eu tava ouvindo, né? Eu costumeiramente ouço podcasts amadores a fim de tentar desenvolver um comentário em suas gravações. Essa é a forma que eu vejo de promover o meu podcast, sabe? A forma que eu vejo de levá-lo para outras pessoas. Eu não quero divulgar, eu não quero ficar pedindo para me ouvirem. Eu quero comentar algo, eu quero que a pessoa olhe pra mim e pense que eu não sou normal, sabe? Eu não tô no padrão de normalidade. Eu sou um pouco a parte disso. E a partir desse momento, a pessoa vai querer me conhecer, porque ela vai ver, poxa, ele não é normal. Talvez haja alguma coisa aí. Mas daí eu ouço esses podcasts e... poxa, eles são tão bons, sabe? É um podcast amador, mas o cara tá falando algo ali interessante sobre algum tema, algum assunto. O cara tá desenvolvendo bem. E eu olho pra mim e eu penso, cara, o que eu tô fazendo? Eu só tô falando de mim. Eu só tô desabafando. Eu só tô falando da minha vida. Esse cara fez uma gravação que, poxa, ele falou sobre um tema que é muito interessante pra mim. Eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer isso? Por que as minhas gravações não tem que ser gravações que é só sobre mim? Por que eu não falo sobre um tema que agregue para as pessoas? E junto com esse pensamento vem o... tá, mas você grava pra si. Você tá falando sobre si. Como você espera agregar para as pessoas sobre um determinado tema se você não viveu aquele tema?
Fala sobre si ou então sobre algo que você viveu e quem sabe isso vai impactar alguém. E esse argumento não é suficiente pra mim. Esse argumento não me pega, sabe? Eu realmente penso nesse argumento, ele parece coerente, mas não é o suficiente. É bom, mas não é. É um bom argumento. É uma boa linha de pensamento, mas não é o suficiente, não é algo satisfatório pra mim. Eu entro nessa dificuldade. Eu tô nessa dificuldade, cara. 2023 chegou e eu tô sentindo que minha vida tá mudando, cara. Eu acho que é placebo, afinal é só uma data. 2023 é só uma data. Talvez eu não esteja mudando de fato, talvez a minha vida continue a mesma coisa de sempre, mas eu tenho aquela leve sensação de que as coisas estão mudando. Eu olho pro meu quarto e vejo ele arrumado, porque eu arrumei o meu quarto. Eu fiz uma limpeza boa aqui. Ele tava muito, mas muito bagunçado. Tava uma bagunça gigantesca. E eu arrumei ele por inteiro, eu comecei de tarde, fui terminar perto de meia-noite. Aí eu olho pra cozinha, a comida tá pronta, a louça tá lavada. Sabe, a casa tá arrumada. E pelo meu quarto estar arrumado também, a minha mente tá mais limpa, a minha mente tá mais arrumada. A minha cama tem lençóis, né, que eu coloquei, um protetor, eu coloquei uns 3 lençóis aqui, pra ela ficar bem confortável. O meu cobertor tá sempre dobrado, os travesseiros estão no lugar, sabe? Eu separei um espaço pra cada coisa aqui no meu quarto. E quando eu vejo meu quarto arrumado, eu sinto que a minha cabeça também está arrumada. E aí eu sinto aquela leve sensação de que eu não preciso de ajuda. Eu tô me ajudando, eu tô conseguindo achar o meu norte. E essa sensação é perigosa, inclusive. Se você se identificou com o que eu falei, ignore ela e vá buscar ajuda de qualquer forma. Afinal, é isso que eu tô fazendo. Inclusive um conselho aqui pra você, jovem, você adulto, seja quem for. Se tu é pobre, assim como eu sou pobre, na clínica da família tem psicólogo, tá? Então, se tu mora em comunidade ou dependendo da região onde tu mora, se por aí tiver clínica da família, vá e pergunta se tem psicólogo. Provavelmente tem. Mas vai ser bem difícil de você ter sessões ali com um psicólogo, porque é um psicólogo para cada clínica e tem muito paciente, ou seja, a demanda é alta, quer dizer, a oferta é alta, só que a demanda é muito pequena. É mínima da mínima da mínima. Então, talvez você passe por uma dor de cabeça. Tipo, eu fui lá ano passado, foi ano passado para agendar com a psicóloga e foi agendado no dia 9 de janeiro. Eu fui e nesse dia, na verdade, eu não tive sessões com a psicóloga. O que eu tive foi exames de rotina. Ela botou uma parada lá no meu braço para medir minha pressão, viu minha altura, me fez uma série de perguntas se eu sou alérgico a remédio, se eu sou alérgico a isso, aquilo, não sei o que, se eu tenho diabetes, não sei, cara. Aí no dia seguinte eu tive que voltar pra clínica para fazer outros exames, fazer exame de urina e exame de sangue. E esses 2 exames eu fiz ontem. E depois disso tudo que me deram a data certa com a qual eu vou ter sessões com a psicóloga, que vai ser no dia 23 de janeiro. Ou seja, eu fui me agendar, eu fui procurar uma psicóloga em dezembro, no meado de dezembro. Eu só vou ter, de fato, uma sessão no dia 23 de janeiro. Então, é complicado? É um pouco burocrático, sim, mas tem. E isso pra mim já é mais um motivo que me faz amar o Brasil, cara. Porque em outros países, por mais que eles sejam desenvolvidos assim, tipo Japão, Estados Unidos, essas coisas, é fato que a saúde lá é caro, mano. O hospital é caro, sabe? No Japão, por exemplo, você tem a opção de pagar plano de saúde. Eu não sei se é obrigatório, mas você... É um imposto do governo que é voltado para saúde. Eu acho que é 8.500 ienes ou é 85.000 ienes. Entre isso. Que você paga de imposto de saúde. Para quando você estiver mal, eu tô doente. Tá, beleza, esse imposto vai servir para o seguinte. Tu vai pro hospital e ele vai fazer todo o processo lá para te curar. E você vai ter que pagar por esses exames. Só que, como você paga imposto, o preço desses exames vai ter desconto para você.
Eu acho que é assim que funciona, né? Se você mora no Japão, me explica aí, cara, se tiver alguém que mora no Japão, mas eu tava pesquisando e eu vi que era assim que funcionava. O cara que trabalha em fábrica, ele tem a opção de pagar imposto de saúde. Eu acho que o imposto é 8.500 ienes mesmo, cara, porque 85 mil é muita coisa. O salário dos caras que trabalham em fábrica varia de 260 mil a 320 por aí. Dependendo se o cara faz muita carga horária, se o cara faz muita coisa assim, se o trabalho dele é pesado. A meritocracia no Japão realmente é funcional, sabe? Se você trabalha, você recebe. Se tu trabalha mais, tu recebe mais. Então, pô, 280 mil. A média, vamos botar assim, a média do salário mínimo lá do cara que trabalha em fábrica. 280 mil ienes. O cara paga 85 mil de plano de saúde, eu acho um pouco exagerado. Então deve ser 8.500 ienes mesmo. E, pô, mesmo pagando o plano de saúde, o cara vai no hospital, faz todo o processo lá, né? Que se ele estiver doente, e ainda assim ele vai ter que pagar a operação. Toda a operação médica ali, ele vai ter que pagar, só que ele vai pagar muito mais barato. Eu acho que ele vai pagar, tipo, somente 30% do valor que uma pessoa que não paga imposto pagaria. Alguma coisa assim. Aí tu vê, mesmo nesses países você tem que pagar. Agora, se tu mora no Brasil, tu tem a opção de ir numa clínica da família, você não paga nada. Tu se registra lá. Talvez, na verdade, é bem capaz que você já tenha registro, mas tu se registra lá, vê qual é o seu problema, eles vão te encaminhar pro local certinho. E se o seu problema for mais emergente, né? Mais caótico, tu vai aqui no Rio de Janeiro tem o UPA, né? O UPA 24 horas. Tu vai nele. Ah, eu tomei um tiro. Tu vai no UPA, lá eles vão fazer todo o procedimento para tratar o seu problema. E o remédio também é de graça, mano. Depender do remédio é de graça, o tratamento é de graça. Aqui no Rio de Janeiro também tem o Albert Schweitzer, que as pessoas vão, que é um hospital grandão. Ele é grande pra caramba, tem um monte de coisa lá e você também não paga nada. Ou seja, cara, o Brasil na questão de saúde, ele é excelente, cara. Ainda mais quando se trata de mulher, porque tem muita coisa assim de mulher que pra ela é de graça, enquanto em outros países tem que pagar pesado para fazer esses tratamentos. Eu acho que aqui no Brasil o tratamento de câncer tem como fazer ele através de hospital público, através da saúde pública. Dá para fazer isso. Eu acho que é tratamento contra o câncer ou é contra o autismo, ou é contra os dois. Contra? Quanto? Não sei, eu tô embolando as línguas, talvez você esteja entendendo coisas diferentes. A gente só peca mesmo na questão de ensino, né? De educação, cara. A educação no Brasil é uma bosta. Até mesmo a cultura, mano. A nossa cultura é boa pra caramba. Ah, mas aqui só tem funk, só tem não sei o que. Não é disso que eu tô falando, cara. Poxa, Tu já leu algum escritor foda brasileiro, mano? Eu indico o Carlos Heitor Cone. Esse cara é muito bom. A escrita dele a forma como ele formula os textos, sabe? É muito boa. Eu acho que o nome é sintaxe. A sintaxe dele, não sei, cara. Não sei. Mas a forma como ele estrutura os seus textos, os seus escritos é maravilhoso. Também tem aí o que todo mundo conhece, né? Machado de Assis, Clarice Lispector, sei lá. Mas o Brasil tem muitos pontos positivos. O ruim é que aqui é muito estrutural, sabe? As classes sociais é uma coisa. A estrutura das classes sociais é muito rígida. Ou seja, se você é pobre, é muito possível que você vá morrer pobre no Brasil. Porque para tu sair da pobreza, tu tem que trabalhar o dobro, tem que correr atrás do dobro para percorrer a metade do caminho. Porque se você é pobre, as oportunidades são tiradas abruptamente de você, são tiradas brutalmente de você. E a gente percebe a diferença grotesca entre uma criança que terminou o ensino médio numa escola pública e a que terminou o ensino médio numa escola particular. Você percebe ali claramente
A diferença, cara, a diferença tá exposta ali. A diferença de inteligência, de conhecimentos gerais e até mesmo de perspectiva, né? De noções do futuro. Porque tem muito jovem que, poxa, o cara já tá nos 18 anos, o cara já vai entrar nos 20 anos e ele não faz a menor ideia de que pode mudar a vida através da educação. Ele acha que o pessoal que tá ali no exército, o sargento que tá no exército, aeronáutica, marinha, eles simplesmente brotaram lá. Ou então, todo mundo que tá no exército, ocupando carreira militar, são pessoas que vieram de família militar e os pais colocaram eles lá dentro. Ou seja, não tem chance pra mim. Eu creio que muito jovem pensa dessa forma. Porque eu já fui jovem. Quer dizer, eu sou jovem, né? Eu tenho 20 anos, cara. Mas eu já tive essa perspectiva quando mais novo, sabe? Pra mim, quando eu via militares assim, de terno, de uns uniformes bonitos pra caramba. Sabe aquelas fardas de graduação quando o cara tá em formatura, um negócio bonito pra caramba. Quando eu vi esses militares assim, eu pensava que, mano, isso aí deve ser parente de militar que colocou ele lá dentro e agora vai viver a vida como militar, ponto final. Ou então, ele foi simplesmente escolhido por militares superiores e ponto final. Ou ele simplesmente spawnou ali. E novamente, ponto final. O policial spawnou ali também, ele simplesmente nasceu ali. Ou ele foi escolhido por superiores, sabe? Na minha cabeça, não existia concurso público, não existia fazer prova para concurso, fazer prova para não sei o que. Não existia isso na minha cabeça. Para mim, as pessoas que atuam nessas áreas, elas simplesmente nasceram lá, ou então foram selecionadas por cabeças para atuarem naquela área. Então, numa linguagem mais vulgar, são pessoas que nasceram com o cu virado para a lua, né? Então, por eu ter esse pensamento, por eu ter vindo de uma família que também tem um pouco desse pensamento, sabe? Porque pobre não tem perspectiva no futuro, pobre não tem expectativa. A vida do pobre é em função de trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele morre de fome. Daí ele sai de sua casa e vê um monte de morador de rua vivendo uma vida miserável e o cara fica com medo de chegar no ponto daquele cara que tá com aquela vida miserável. É para isso que servem os mendigos. Tu acha que o governo tá se preocupando em tirar morador de rua das ruas? Tu acha que o governo tá se preocupando em dar para essas pessoas mais necessitadas uma vida boa? Não tá, cara. Porque é necessário pro Estado, pro governo, pros políticos, é extremamente necessário os moradores de rua. A Cracolândia é necessária, sabe? Essas pessoas que destroem a própria vida por causa de droga, por causa de bebida, por causa de cigarro, por causa de aposta, sabe? Para o governo, essas pessoas são extremamente necessárias, porque essas pessoas é o combustível dessa grande engrenagem que é o capitalismo, ou sei lá o que, cara, comunismo, não sei, mano. Fica mal eu falar capitalismo porque automaticamente a pessoa acha que eu tô falando mal do capitalismo, logo eu sou socialista. E não é isso. Eu só tô teorizando aqui. Mas aí você me pergunta, por que mendigos são necessários? É simples. Porque quando você é um trabalhador comum aí, um peão, né? Quando você é um peão do governo, tu pega 2, 3 conduções pra ir pro teu trabalho, tu recebe uma miséria que só dá pra pagar as contas, comprar umas comidas de merda, sabe? Comprar aquelas comidas que... Porra, teu corpo é feio, mano, porque tu só come arroz, feijão, ovo, arroz, feijão, frango, macarrão e ponto final. Sabe, você não come um grãozinho de bico, você não come semente de chia, essas coisas assim, cara, essas frutas. Você não come fruta, mano. Porra, você não... Fruta que tu compra é a fruta que vende em dia de feira e essas frutas já tem um gosto estranho, sabe? Tu compra uma maçã na feira, aí tu vai comprar uma maçã num hortifruti, num lugar bacana, e a maçã tem um gosto completamente diferente. É docinha, dá até gosto de comer a maçã quando você compra ela em hortifruti. Quando você vê que nossa, a maçã aqui é diferente de uma maçã grande, uma maçã vermelha. Nossa, que maçã gostosa, meu irmão. Pois é, cara. E mendigos são necessários porque esse trabalhador vai olhar para esses mendigos e pensar: eu não quero chegar na vida desse cara. Eu não quero chegar nesse ponto. Ou seja, o trabalhador ele vai ter medo de chegar no ponto dos mendigos, de chegar naquele
Naquele o quê? Naquele o quê, pô? Pensa numa palavra melhor, merda. De chegar naquele ponto. Foda-se, naquele ponto. Repete aí, ponto. É isso aí, ponto. Então parece que eles servem. Porque eles servem como motivação dos mais pobres a continuarem a girar a manivela. Continuarem a girar essa grande engrenagem que é a realidade. É para isso que eles servem. E os ricos? Qual o propósito dos ricos? É para dar para esses pobres a perspectiva, a esperança de que um dia eles poderão se tornar ricos, se fizerem o que os ricos falam. Se fizerem o que os ricos falam que fazem. Trabalhe duro, trabalhe muito duro. Dê muito dinheiro para minha empresa que um dia você chegará onde eu tô. Você irá crescer de carreira e você chegará aqui. E não, você não vai chegar. Ao menos não trabalhando duro para a empresa do cara e fazendo ele ganhar dinheiro. Porque você é funcionário, você não é sócio. Ou seja, se ele ganha muito dinheiro, ele não vai repartir uma grande porcentagem com você. Se tu tem um plano mirabolante que faz o cara ganhar, faz o cara ter um lucro de milhões de reais, no final do mês ele vai te pagar o seu salário. E vai botar uma fotinha sua estampada, ó, funcionário do ano. Não, é funcionário do mês, não é nem do ano. Funcionário do mês. Fez a empresa, ou melhor, fez eu ir pra Disney com a minha família. Porque ele trabalhou muito duro e teve uma ideia mirabolante. E agora eu vou promovê-lo para um cargo acima, do qual causará um aumento no seu salário de menos de R$2.000. Meus parabéns e muito obrigado. Yeah, man. Nossa, isso ficou depressivo, cara. Eu tenho tanta coisa pra falar, mano. Eu queria falar sobre o meu HD, mano. Eu fiz uma gravação ontem que eu acabei precisando excluir essa gravação. Por que eu excluí, cara? O meu HD tava dando problema, né? Uns dias atrás aí, uns 6 dias ou 5, eu não lembro. Eu fui ligar o meu PC, eu tive um sonho muito bom, um sonho bacana. E eu queria escrever aquele sonho. Daí eu liguei o PC pra escrever. E o meu computador levou mais de 30 segundos pra iniciar. Na verdade ele não iniciou, ele ficou lá carregando. E aquilo me incomodou, porque não faz sentido, cara. Eu comprei um SSD pra esse computador. Não era pra ele estar demorando a carregar, eu comprei a droga de um SSD. Por que você tá demorando? Daí eu desliguei forçado e liguei de novo. E ficou lá, carregando. Depois de uns 3 minutos ele iniciou. E quando eu fui tentar mexer no PC, tava travando pra caramba. Travando. Né? E os programas carregando. Aí eu, cara, isso não é normal, cara. Não era pra ele estar assim, cara. Eu não aceito isso aqui, cara. Não era pra ele estar desse jeito. Poxa, eu comprei a droga de um SSD pra esse computador. Não era pra ele estar dando esse problema. Então eu tava lá tentando resolver e nada adiantava. E chegou num ponto em que depois que eu liguei de novo, o sistema operacional parou de iniciar. Eu já fiquei, peraí, calma aí, tem alguma coisa aí. Isso não é normal, cara. O sistema parou de iniciar. Daí eu tentei resolver o problema no Windows, não consegui resolver. Eu coloquei um Linux no PC, no modo Live CD, e ele não tava reconhecendo o meu HD, cara. Tipo, ele leu, no caso eu iniciei o programa Gparted, que é um programa de gerenciador de disco para Linux, né? Ele identificou e fez a leitura do meu SSD, mas na hora de fazer a leitura do HD, meio que ele até reconhecia, só que demorava muito para ele fazer a leitura e depois dava erro, dizia lá que ele não estava conseguindo fazer a leitura por causa de problema de entrada/saída. Ele não estava conseguindo ler o HD, não estava conseguindo fazer nada no HD. Aí eu já pude identificar ali, falei, opa, peraí, então o problema não é no SSD, o problema é no HD. Menos mal, o problema é no HD. Aí eu tava lá tentando procurar um meio de resolver aquele problema, cara. E junto disso, eu tava com uma dor de cabeça porque, caraca, mano,
Não faz nem 3 meses que eu tô com esse HD e ele já tá dando problema, cara. Pô, tomara que não seja nada grave, né? Eu tava pesquisando na internet, pesquisando na internet, e eu vi que poderia ser problema de bad block. Você que não sabe, esse problema consiste na seguinte maneira. Vamos imaginar que você tem um HD que ele tenha... É um HD de 1 tera. Você tem um HD de 1 tera e esse HD ele tem 1000 blocos dentro dele. Esses blocos, quais são a função desse bloco? Armazenar dados, ou seja, isso que eu estou te explicando funciona tanto para HD quanto para SSD. Os dispositivos, os aparelhos cuja função é armazenar dados no computador, eu não sei se o mesmo funciona para memória RAM, mas eles funcionam dessa seguinte maneira: tem centenas de milhões de blocos dentro desses discos, que esses blocos eles armazenam informações. Ou seja, quanto mais dados tem no seu HD, eu guardo filmes, eu guardo vídeos, eu guardo textos dentro do meu HD, então mais blocos estão sendo preenchidos. Porém, se o seu HD, por exemplo, ele cai, né? Meu HD caiu, ou então meu HD esquentou demais, qualquer probleminha assim, esses blocos, uma grande parte desses blocos começam a se danificar. Ou seja, esses blocos também podem ser chamados de setores. Então, se acontece algum problema físico com seu HD, ou talvez problema de software também, mas eu não sei, só sei de problema físico. Se acontece algum problema na parte externa do seu HD, alguns setores dentro deles, alguns desses 1000 blocos, serão danificados. E o que acontece se você armazena uma informação em um bloco que está danificado? Acontece o seguinte: ele vai corromper aquela informação. Ou ele vai corromper, ou então o HD não vai conseguir fazer a leitura ou a gravação de uma forma muito adequada. E agora talvez faça um barulho aqui porque eu vou mover a cadeira, tá? Se você me dá licença. Pronto. Então, quando você armazena uma informação em um bloco, em um setor que está danificado, que está comprometido de alguma forma, essa informação vai ser corrompida, né? A informação será danificada também. Afinal, não importa que tipo de coisa que você está armazenando no seu HD. Para ele, são kbytes. Ponto final. Esse bloco não armazena vídeos e músicas. Esses blocos armazenam kbyte, né? Tanto que no SSD tem uma tecnologia chamada TRIM, que antes de eu explicar, eu vou pausar aqui rapidinho. Um momento. Prontinho, eu pausei para beber água, cara. Molhar o bico, porque minha voz está começando a se alterar e também já vai fazer 40 minutos que eu tô falando aqui. Então eu tô falando aqui sobre um assunto chato. Por favor, releve. Tava falando de política e agora estamos aqui falando de TRIM, que é uma tecnologia do SSD. Esse TRIM, ele serve para pegar blocos que não estão sendo... Caraca, eu não vou conseguir explicar bem. Pegar blocos que não estão sendo utilizados e guardar eles em um campo em que tornarão eles acessíveis para serem utilizados. Como é que funciona? No SSD é o seguinte: cada bloco tem 512 KB. Então, se você armazena um dado em um bloco que tem 512 KB, se você armazena, por exemplo, 200 KB, ele vai isolar esses 200 KB num bloco e o que restou ele vai colocar esse negócio restante, essa parte desse bloco, em uma área em que torna esse restante acessível para uso. Eu acho que é assim que funciona o TRIM. Eu acho que é assim. Ele vai tornar acessível para uso. Estando acessível para uso, o computador opera melhor, né? Ele trava menos, ele funciona mais. Caramba, eu consegui explicar. Isso é muito surpreendente. Eu seria um bom professor, né? Eu seria um bom professor, talvez. Então, meu HD ele tava com um problema de bad block, que são setores danificados, blocos danificados. Então, eu tenho um HD que ele tem 1000 blocos danificados. Não, cara. Eu tenho um HD que ele tem 1000 blocos. E desses 1000 blocos, 200 blocos estão danificados. Então, eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso. Eu tenho que resolver esse problema.
Como é que você resolve o problema? Isolando esses 200 blocos danificados, porque se você os isolar, todas as informações armazenadas no seu HD estarão indo sempre para os blocos que não estão danificados. Então, se meu HD ele tem 1000 blocos e eu isolo 200 blocos, então a partir de agora o meu HD só tem 800 blocos para usar. Ou seja, a capacidade de armazenamento do meu HD foi limitado. Se antes eu tinha 1 TB para usar, agora eu só tenho 800 GB. Era isso que ia acontecer com o meu HD. E foda-se, eu vou beber água ao vivo mesmo, eu não vou pausar porque o meu celular tá com a tela desligada. Pra eu pausar demora, é chato. Vamos lá, vou beber água se você me der licença. Agora, ASMR bebendo água, ó. Deu nem pra ouvir, né? Era isso que ia acontecer com o meu HD, cara. Meu HD ia perder uma parte de sua capacidade de armazenamento. Aí eu triste, frustrado pra caramba, eu executei o comando lá do Bad Block pra isolar. Sendo que antes de executar esse comando, eu havia executado um outro comando cuja função é identificar quantos Bad Block existem no HD. Ou seja, quantos setores estão danificados. E esse comando, eu tive que deixar o meu PC ligado por 1 dia e meio. Ou seja, eu tive que deixar meu PC ligado a madrugada inteira, mano. É isso que me deixou meio com medo também. Porque eu nunca faço isso, cara. Eu nunca fiz isso, de deixar o PC ligado a madrugada. Sabe? Deixar o PC ligado por mais de 10 horas. O meu PC tá ligado seguidamente. Eu nunca fiz isso, cara, porque o meu PC é antigo, então eu tenho um medo do caramba. Eu tenho muito medo de estragar esse PC. Todas as peças dele, cara, qualquer peça que tem ali, ela tem facilmente mais de 10 anos de existência. O meu HD, o meu antigo HD que tava nesse computador, meu HDzinho de 320 GB, com uma taxa de velocidade de 5.400 RPM, ele tem mais de 10 anos. Muito mais de 10 anos. Pra ter uma ideia, cara. Pra ter uma ideia. A minha placa-mãe também, eu acho que ela é de 2006. É uma Itautec SM3322. Tu até pode pesquisar aí na internet. Na internet. Memória RAM antiga pra caraca. Processador também antigo. Então é tudo muito antigo. Tudo tem mais de 10 anos de existência. Então eu tava com medo. Um cagaço de estragar esse computador. Mas não tinha jeito. Deixei ele lá 1 dia e meio ligado seguidamente. E ele me deu resultado. De mais de 900 milhões de setores de blocos que existem no meu HD, todos estão danificados. Eu já fiquei tipo, o quê? Não, tá de brincadeira, cara. Meu HD tá completamente danificado. Todos os setores estão com bad block. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá tudo ruim. Ou seja, eu vou ter que jogar esse HD fora praticamente. E tava lá, pois é. Teu HD inteiro tá danificado, meu filho. Ferrou. Isso me deixou revoltado, cara. Porque não faz nem 3 meses que eu tô com esse HD. Como que ele já tá completamente assim, cara? Se nem o outro tava assim. Aquela informação me deixou um pouco perplexo. Eu fiquei congelado assim, pensando, tá, o que eu vou fazer agora? Daí eu pesquisei na internet como é que faz pra isolar os bad block lá, velho. Como é que faz pra resolver o problema? Tu tem que entrar no Linux e executar, tem que entrar no terminal e executar esses comandos aqui. Esses comandos vão identificar, vão gravar novas informações no HD, que vai isolar os bad block do teu HD. Ou seja, os setores danificados não serão usados. E aliás, só me corrigindo, na verdade não são todos os setores que estão danificados. Eu acho que o meu HD ele tem 970 milhões de setores de... Sei lá, setores. Vamos colocar assim, ele tem 970 milhões de setores. E tinham 950 milhões de setores danificados. Ou seja, só ia sobrar para eu usar 20 milhões de setores. É isso. Eu tava na merda. Então, ao fim do processo, eu ia ter por volta de pouquíssimos gigas
livres para usar no meu computador. E isso me deixou muito triste. Então, mesmo assim, eu falei, vamos lá. Vamos procurar o tutorial. Eu executei os comandos e ele começou o processo. Processo esse que levou mais de 40 horas para ser concluído. Então meu PC ficou mais de 4 noites ligado direto. Dia também, né? Porque eu não podia desligar o computador. Eu tinha que deixar ele ligado o dia inteiro. Eu tinha que deixar ele ligado sempre. Porque, eu já cheguei até aqui, mano. Já faz mais de 2 dias. Ah, meu Deus. Meu ventilador tá caindo, seu merda. Tu vai cair na minha gravação? Caiu mais. Grande bobo. Ventilador grande bobo. Meu ventilador caiu aqui e acabou ferrando um pouquinho a gravação, né? Obrigado, inclusive. Ficou dias, cara, ligado. E no final, terminou o processo. Eu fui ver lá no Gparted e eu tava com o mesmo problema. O Gparted não tava conseguindo abrir o HD. Meu HD tava na merda. Tava acontecendo um monte de merda por lá. Aí eu já desanimado, cara, que merda, cara. Eu deixei meu PC ligado por tantos dias e não resolveu o problema, cara. Aí eu reiniciei o PC e não resolveu. Continuou na mesma. Aí eu pensei, e se eu trocar o cabo SATA? É uma boa ideia. Faremos isso, pois então. Daí eu peguei o meu cabo SATA antigo que tava no outro HD, né, no meu HDzinho de 320GB que tem mais de 10 anos de existência. Eu peguei o cabo SATA que tava nele. Ou seja, um cabo SATA que também é antigo, com mais de 10 anos de existência. Pois é. Eu peguei esse cabo SATA e conectei. E funcionou. Meu HD tá de volta. Glória a Deus, meu HD tá de volta. Olha só o testemunho que eu posso contar numa igreja. Mas Deus fez o meu HD voltar. Aleluia, aleluia, ele fez o meu HD voltar. Ei, sabe? Pois é, cara, meu HD voltou, cara. Meu HD voltou, tava lá formatadíssimo, 930 e poucos gigas disponível para uso, né? Porque o HD, assim como o SSD, ele separa uma porcentagem do armazenamento total para usar com ele, né? Para sua própria manutenção, né? O SSD também faz isso. Inclusive, se você quiser pesquisar para saber do que eu tô falando, tu pode pesquisar o nome OP. Pesquisa lá, SSD, o que é OP? OP, o significado é Over Provisioning. Eu não sou bom no inglês, né? Meu inglês é bem torpe. Torpe, palavra bonita, né? Não, esse garoto é muito torpe. Seu assunto, você só fala assuntos torpes. Oi, eu sou intelectual, eu uso palavras difíceis. A sua vida é um egrégio ao exício. Deveras miserável tu és, miserável de alma. Seu bonachão. Ai, caraca, o que eu tô falando, cara? Porra, tá falando do HD, agora eu tô falando essas coisas do nada, mano. E é isso, meu HD tá bom e é por isso que eu tive que excluir a gravação, cara. Tu lembra que eu falei no início desse podcast aqui que eu falei que eu tinha excluído uma gravação, que eu precisei excluir? Então, é por causa disso, cara. Porque nessa gravação eu ainda não tinha resolvido o problema. O meu PC ainda tava... não tava. Eu acho que não, O meu PC já tinha terminado o processo, mas tava com problema ainda. Então, eu gravei o podcast nesse processo, tava mal pra caraca, porque... Cara, eu paguei quase R$300 nesse HD. E eu falo quase R$300 porque eu tô incluindo frete. Eu paguei frete também, pois é. Oh, você pagou frete? Sim. Agora eu vou mover a cadeira de novo, tá? Desculpe aí o inconveniente. Prontinho. Movi a cadeira de novo. Aqui é podcast amador, então a gente pode fazer essas coisas sem se preocupar com o profissionalismo. Então eu ainda não tinha resolvido o problema, eu tava falando mal pra caramba do meu HD, eu tava xingando o meu HD, condenando ele à morte. Já tava morto mesmo, né? Mas o problema era no cabo, mano.
problema era no meu cabo SATA. É o segundo cabo SATA que eu tenho e que dá problema. É o segundo, mano. Pô, eu comprei isso aqui, é um cabo SATA 3, que ele vem com aquela travinha de alumínio, todo bonitinho, cabo SATA 3. Eu nem sabia que a minha placa-mãe não tinha SATA 3. Eu nem sabia. Inclusive, eu comprei um SSD sem saber, cara. Eu fui um trouxa, basicamente. Eu pensei, eu vou comprar um SSD pra turbinar o meu computador. Daí eu compro um SSD SATA 3 que tá lá, 500 MB de velocidade. Isso aqui é ultra velocidade, ultra potente. Aí eu, nossa, mano, meu computador vai fazer leituras e gravações com uma taxa de velocidade a mais de 500 MB por segundo. Isso é demais. Daí eu fiz a compra daquela merda e pra depois eu descobrir que a minha placa-mãe só tem SATA 2. Ou seja, ele é 500 MB por segundo de velocidade de leitura e gravação, mas a entrada SATA 2 está limitada a 300 MB. Ou seja, tem 200 MB aí sendo desperdiçado, que eu não vou usar, né? Eu não tô usando. Pelo lado bom, são 300 MB de velocidade. Querendo ou não, é coisa pra caramba, cara. Um HD de 7200 RPM, se eu não me engano, ele tem uma taxa de velocidade de leitura e gravação de cerca de 150 MB por segundo. Ou seja, a velocidade dobrou. Fora que eu sempre fiz a instalação do Windows 10 com o tipo SATA em nativo IDE. Esse nativo IDE, ele é uma tecnologia antiga, uma tecnologia ultrapassada. E hoje em dia a tecnologia que é mais utilizada de tipo SATA, ela se chama AHCI, que o pessoal, para falar rápido, diz HCI. É uma tecnologia que permite uma velocidade maior de leitura e gravação. Ou seja, todo mundo que tem SSD, o cara tem que fazer a modificação na BIOS. Mas os computadores mais atuais já vêm com essa modificação configurada. Ou seja, ele já vem configurado com HCI. O HCI fica ativado ao invés de nativo IDE ou legado IDE. Já fica no HCI. Então, por mais que seja uma notícia triste, por mais que seja uma coisa triste, eu tenho um SSD que tem uma velocidade de 500 MB, porém só está sendo utilizado 300 MB, querendo ou não, é uma velocidade alta, cara. É o dobro da velocidade de um HD de 7200 RPM. Então eu tô na boa, meu PC tá surfando de tão rápido que ele tá agora. E uma outra novidade na minha vida é que eu tô usando Linux. Eu finalmente larguei mão do Windows, eu não pretendo voltar para essa merda de sistema operacional, porque sim, né? Eu tô amando, eu tenho o Ubuntu instalado. E antes que você fala, ele é muito noob, ele usa o Ubuntu, enquanto eu tô aqui ostentando com meu Arch Linux. Vai tomar no seu cu, cara, vai agitar o seu todinho, para de pedir pra sua mãe fazer o seu todinho e vai fazer o seu próprio todinho, porra. Enfim, eu me alterei um pouquinho. E eu tô amando, cara. Eu tô amando usar Linux. Puta merda, eu tô amando. E por que eu tô amando? Porque eu tô com paciência pra resolver os problemas. Por exemplo, eu instalei Minecraft no meu PC. Mas como é que eu vou abrir o Minecraft? Ele não vem com executável, né? Isso acontece com o Windows, mas Linux não vem com executável. Como é que eu abro o Minecraft no Linux? Eu tenho que abrir o terminal e digitar lá o... Primeiro, eu tenho que abrir o terminal dentro do diretório, dentro da pasta onde está o Minecraft. Depois que eu estiver dentro do diretório, eu tenho que digitar os comandos, né? O java-jar e o nome do arquivo, que tá o Java do Minecraft. Que daí ele vai executar o arquivo no modo Java. Só que antes disso, ou seja, antes de eu poder usufruir do meu Minecraft, antes eu tenho que fazer a instalação do Java também através do terminal. Sudo apt install Java, não sei o que. Também tem que instalar o Java FX, eu acho que é isso. Java JFX. Enfim, é muito mais manual em comparação ao Windows. Só que eu tô amando esse aspecto manual, cara. Eu tô amando. Porque tem tutorial pra tudo aí. Eu tô com dúvida. Tu pesquisa a tua dúvida e já aparece um fórum lá dizendo, tu tem que fazer isso. Aí tu vai lá, faz isso e funciona. Pronto, tá usando. Então eu tô adorando o Ubuntu
Primeiro que eu tô adorando pelo fato de que eu tô usando um sistema grátis. Ah, caralho, filha da puta, mano. Gente, eu vou pausar aqui porque carro ambulante. Tem um verme aqui que tá passando. Já volto. Pronto, tô de volta. Acabou de se passar 10 anos. Eu estou 10 anos no futuro. Ou seja, você tá agora em 2023, mas eu já tô em 2033. E estamos vivendo uma grande distopia. Depois de Lula, nós tivemos Danilo Gentili na presidência e o país estava indo muito bem até então. Porém, Danilo Gentili acabou se entregando ao fanatismo, ao extremismo da direita, se tornou aliado de Putin e juntos eles jogaram uma bomba atômica nos Estados Unidos, que a partir daí abarcou a Terceira Guerra Mundial, que ela, diferente do que muitas pessoas imaginavam, ela não veio por bomba atômica e essas coisas aí que todo mundo tem, bomba nuclear. Ela ocorreu de uma forma muito old school, com tanques nas cidades, soldados correndo, famílias morrendo, levando tiros e cidadãos matando soldados inimigos com pedra, com pau e pedra, porque tá faltando arma. E nós estamos vivendo agora numa grande distopia. Eu tive que construir uma máquina do tempo através do meu amigo, junto ao meu amigo John Titor, que também voltou no tempo junto comigo, porém, ele voltou anos antes para publicar numa rede social, na internet, no fórum, que o mundo vai acabar. E que ele veio no futuro para pedir que as pessoas façam isso não acontecer, né? Veio para impedir que as pessoas acabem com o mundo. Tá, agora parei com as previsões. Agora vamos falar sério, vamos voltar ao assunto. E aqui eu tive que realmente demorar um pouquinho, cara, porque o carro ambulante, ele sobe a rua, só que lá na frente não tem como ele virar as ruas, né? Tem umas coisas assim, umas barricadas. Aí, ou seja, ele sobe com essa música alta pra caralho e depois ele volta. Então eu tenho que ficar esperando ele voltar. E aqui também acontece uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Porque eu sempre morei em favela, eu nunca vi isso acontecer. Que são aviões ambulantes, cara. É um aviãozinho pequenininho, fofo, que ele tem um som alto pra caramba. Daí ele fica sobrevoando as regiões com caixa de som. Ou seja, o som tá vindo lá de cima e tá alto. É muito louco isso, é muito louco. Desse aí eu nem reclamo, porque eu fico mais admirado mesmo. Caramba, a tecnologia evoluiu tanto, principalmente a tecnologia de som, né? Porque o cara tá com um som lá em cima, alto pra caramba, e esse som tá vindo até aqui embaixo. Certamente a tecnologia, por volta desse som, ela é mais direcional, né? Ou seja, ela corta mais o vento, ao invés de cortar pouco. É uma tecnologia que tem pouco grave, porque o grave, eu acho que ele é muito difuso, né? O grave ele pode ser facilmente difundido com o vento. Agora o agudo não. O agudo ele vai mais longe. O agudo ele penetra mais do que o grave. É como se fosse uma espada e uma lança. Não sei, né? A lança ela foi feita realmente para penetrar mesmo. De pá, sabe? De quebrar escudo também. Agora a espada não tanto. O grave seria a espada e a lança é o escudo. Corta vento. Tava falando de Linux, eu tô adorando usar o Ubuntu, eu tô amando. E eu realmente joguei o barco no mar, né? Eu entrei nessa nova ilha e queimei o barco, cara. Porque o meu HD eu formatei, o SSD eu também formatei. E tá tudo com Linux, tá tudo com Ubuntu. Então eu não tenho que ficar me preocupando com, tem esse programa aqui pra Windows, tem não sei o que pra Windows. Não, tá tudo formatado, cara. Quando eu executei esse comando no terminal, ele também fazia a formatação do HD. Ou seja, tá tudo zerado e eu consegui resolver o meu problema, né? Não era... Ainda bem, né? Ainda bem, sorte a minha que não era problema no HD de fato. O problema tava apenas no cabo SATA. Eu tive que trocar o cabo SATA e agora eu vou jogar essa merda de cabo fora. Acho que eu paguei uns R$15 total nos dois. Ou por aí. Eu acho que cada cabo SATA me custou uns R$9 ou 10. Aí eu paguei isso tudo junto com o frete. Aí ficou um pouquinho salgado, mas... Eu pensei, é bom, né? Eu tenho que comprar um cabo SATA 3. Tem que ser SATA 3, né? Afinal, porra... Meu HD é SATA 3, meu SSD é SATA 3. Então, pra ele operar numa velocidade boa, eu tenho que comprar SATA 3. Sendo que eu desconsiderei o fato de que minha placa-mãe não é SATA 3.
ela é SATA 2. Então, por mais que eles sejam uma maravilha de SATA 3, estão operando em SATA 2. E agora essa palavra, né, SATA 2, SATA 3, perdeu completamente o significado na sua cabeça de tanto que eu a repeti. Ou seja, agora são meros sons. SATA 3, SATA 3, SATA 3. Não tem mais significado para você, é só um som. Ou talvez não tinha, porque você não sabe o que é SATA 3 e o que é SATA 2. E eu não vou te explicar. Então essa é uma das novidades, cara. Eu fiquei mais de 5 dias aí quebrando a cabeça com esse computador, tentando resolver problema. Depois eu fui lá na clínica da família fazer todo esse meu exame aí, cara. No dia 23 desse mês eu vou na psicóloga, mano. Psicóloga de graça, mano. Psicóloga de graça. Exame de sangue, de graça. Exame de xixi, de graça, mano. A saúde no Brasil é maravilhosa, né? É uma coisa incrível. Uma outra coisa também que eu comentei, que eu tô mudando a minha vida, né, cara? Eu tô em processo de mudança. Parece que é placebo, né? Eu falei isso, mas... sei lá, realmente parece que eu tô adentrando uma nova realidade. Quando eu vejo meu quarto arrumado, parece que eu tô no outro mundo. Quando eu vejo a casa arrumada, quando eu vejo as minhas metas sendo atingidas, eu fico... peraí, cara. Que mundo é esse em que o que eu falo, eu faço? E o que eu começo, eu termino? Que mundo é esse? Isso não faz o menor sentido pra mim. Não faz. Quando que eu comecei uma coisa e eu terminei, cara? Sabe? Às vezes parece até incoerente pra minha essência, porque a minha essência sempre começa um monte de coisa e não termina nada. E eu tô conseguindo terminar, né? O quarto tá arrumadinho. Comida tá pronta. Fui na clínica da família. Rapaz, eu tô orgulhoso de mim. E realmente eu sinto que eu vou mudar também com esse podcast, cara. Eu acho que eu vou mudar o rumo dele, sabe? Eu não sei. Um comunicado aqui para as pessoas que me ouvem. É possível que no futuro eu faça cada vez menos gravações. Porque eu não quero somente falar, eu também quero escrever, cara. Eu tenho esse projeto desde 2020, ou é 2019, 18. Em 2018 eu tenho esse meu projeto de ter um blog pessoal. Eu quero ter um blog meu, cara. Eu quero ter um espaço na internet onde eu escreva coisas. É isso que eu quero, cara. Eu quero ter o meu espaço dentro da internet. Eu tenho isso comigo desde 2018, né? Que eu desejo profundamente compartilhar uma parte de mim, uma parte do que eu sou, ou então uma parte do que eu estou sendo. Porque eu tô sempre em processo de mudança. O que eu era em 2018, eu já não sou hoje em 2023. Eu tenho uma cabeça diferente, cara. A minha mentalidade é outra, sabe? O que eu era em 2019, o que eu era em 2020, eu já não sou hoje, cara. Poxa, a minha cabeça mudou, a forma como eu vejo a realidade mudou. A forma como eu me permito coisas e como eu rejeito coisas pra mim, tudo isso mudou, sabe? A prioridade mudou, a perspectivas mudaram. Então, eu tendo a crer que eu não sou nada. Eu estou sendo coisas, sabe? Muitos filósofos, muitas pessoas tinham essa preocupação de o que eu sou, quem eu sou. E a gente nunca chegou numa resposta exata porque você não é nada, cara. Você está sendo coisas. Então, se você assume que precisa viver, precisa se expor à vida para se encontrar, eu acho que tu já começou com o pé no lugar errado. Tu já começou errado. Porque tu tem que entrar nesse mundo sabendo que você não é nada, você está sendo coisas. Ou seja, você está adentrando um novo mundo, você está se aventurando numa nova expedição, não para tentar ser alguma coisa, mas para ser aquilo que você já tem uma noção que é, ou que será, sabe? É você buscar ser aquilo que você sabe que vai ser fazendo aquela coisa. É isso, cara. As pessoas há muitos anos, elas sempre... aquelas pessoas um pouco mais filosóficas, pessoas um pouco mais pensativas, introspectivas, sempre estiveram na tentativa de se expor ao mundo a fim de se encontrar, a fim de descobrir quem elas são. Sendo que no final das contas a gente não é nada.
Ou seja, você não tem que se expor ao mundo a fim de descobrir quem você é. Você tem que se expor a um segmento do mundo porque você sabe, ou então você sente que aquele segmento vai fazer você se tornar a pessoa que você deseja ser. Ou seja, você quer adentrar um grupo social religioso porque você sabe que aquela religião, ou seja, você se moldar dentro daquele grupo vai garantir a sua salvação, ou então vai garantir o seu conhecimento dentro daquela religião que você está interessado. Entende? Eu acho que é essa cabeça que a gente tem que ter. Não se trata de você querer descobrir quem você é, mas tu saber exatamente onde está se metendo, esperando se tornar aquilo que aquele ambiente normalmente proporciona para as pessoas. Tu analisa, a pessoa que está naquele lugar, ela comumente as pessoas se comportam dessa maneira. E naturalmente a gente é o que a gente faz. A gente não é o que a gente fala. Porque eu falo um monte de coisa. E a maioria das coisas que eu falo, eu ainda estou cumprindo. Ou seja, não é parte de mim. Ainda está se tornando parte de mim. Caraca, isso é profundo, mano. Puta que pariu. E é muita sacanagem que eu só vou pensar nisso. Eu só vou desenvolver isso no final da gravação. Cacete, mano. Quantos minutos já pegou essa gravação? Deixa eu ver. 1h06. Caraca, 1 hora depois eu vou fazer uma gravação que presta, né? Só 1 hora depois que eu vou falar algo que é interessante. Algo que vai realmente agregar pra não sei quem. Só 1 hora depois. Ai, meu Deus do céu. Ó, cara, eu tenho que... eu mereço uns tapa, mano. Toma vergonha na cara, rapá. Enfim, mas, cara, querendo ou não, essa gravação tava boa, tá? Essa gravação tava muito boa. Eu gostei muito de fazer essa gravação. Falar sobre o meu HD, né? Sobre o meu computador, sobre a Clínica da Família, cara. Realmente existe psicólogo de graça aqui no Brasil, cara. Existe. Vai na Clínica da Família e pergunta. Na Clínica da Família, tudo é feito de graça. Eu acho que só remédio que você não vai pegar de graça. Mas existem, em alguns lugares, postos de saúde, né? Posto de saúde. No lugar que eu morava antigamente, nesse lugar tem umas 2 ou 3 clínicas da família, eu acho. Eu acho que sim, Ou é uma só, eu não lembro. Mas esse lugar tinha a Clínica da Família, tinha UPA 24 horas e tinha um posto de saúde onde as pessoas costumam ir para pegar remédio. As pessoas vão nesse posto, entregam a receita e lá elas recolhem o remédio. Ou então vão nesse posto de saúde para consultar nutricionista, também tem isso. Aí alguém foi baleado, a pessoa vai lá no UPA e faz... Cara, esse lugar que eu morava é um lugar que eu vejo assim que, mano, esse lugar, ele é muito bom no quesito de comércio, sabe? Tem tudo muito perto, cara, um monte de lanchonete, um monte de padaria, um monte de coisa. Parece que tudo que plantam aqui dá fruto. O que você planta, você colhe. Isso é maravilhoso, mano. Isso também engloba muito o Brasil, né, cara? O Brasil, as pessoas estão sempre montando empresas, estão sempre fazendo coisas novas e essas coisas novas estão sempre gerando frutos. Estão sempre gerando alguma coisa assim que vai garantir o mantimento de uma família ou então de várias famílias, né? Porque se o negócio crescer, a pessoa vai contratar novos funcionários. Então tá. Essa gravação vai ficando por aqui. Já falei pra caramba, já tá com 1h08. E pera aí. Puta merda, cara, minha bunda tá doendo. Ai, caralho. Porra. Eu tô sentado já faz mais de 1 hora, cara. Que eu tô sentado aqui no chão. Eu vou te contextualizar como é que eu tô. Eu tô sentado no chão, com meu braço encostado na minha cama. Uma cadeira na minha frente, uma cadeirinha pequena de madeira, a qual eu tô usando pra apoiar o microfone e pra eu falar. Calma aí. Arrotei aqui, pronto. Cadeira. Meu microfone tá apoiado nessa cadeira e atrás do meu microfone tem uma garrafa d'água. Não, na verdade atrás do meu microfone tem o meu celular e atrás do celular tem a garrafa d'água. Garrafa com água, garrafa de água, sei lá. Garrafa d'água, garrafa de água, garrafa com água, garrafa em água, água em garrafa, água engarrafada.
Água engarrafada, puta merda. E eu tô sentado, né? E minha bunda tá doendo, cara. Eita, minha bundinha tá doendo, meu irmão. Porra. Pô, já são 1h da tarde, mano. Que loucura. Então tá. 1h10. Eu vou terminar essa gravação por aqui, já tá bem longa. E, caraca, parece que tá se tornando um hábito fazer gravações de mais de 1h. Seria muito melhor se tivesse e-mails pra ler, né? Né? Fica a dica aí pra você que me ouve. Seria muito legal se tivesse e-mails pra ler. Eu tô te jogando em direta, cara. Você não percebeu que eu tô te jogando em direta? Me manda porra de e-mail, caralho. Eu quero ler e-mail. Eu quero ler e-mail nas minhas gravações. Mas ninguém me manda e-mail. Como é que eu vou ler e-mail se ninguém me manda e-mail? Ah, mano. Então, se você quer me mandar e-mail... Caralho, o cara é pidão, mano. O cara tá pedindo e-mail, tá realmente pedindo e-mail. Tem gente que pede esmola, tem gente que pede não sei o que. Eu te peço e-mail, cara. Eu poderia estar roubando, poderia estar sequestrando, poderia estar cometendo latrocínio, mas eu tô aqui te pedindo pra me enviar a porra de um e-mail, mano. Um e-mail que dê pra eu ler no podcast, né? E qual é o seu e-mail? Então tá, né? Já que você... Vamos supor que tu só tá me ouvindo no áudio, você nunca entrou no meu canal, você nunca entrou na aba sobre do meu canal pra se informar sobre meu e-mail. Então, pra você eu vou informar. Meu e-mail é o seguinte: unan16@hotmail.com. É difícil? Não é difícil, né? Inclusive eu vou repetir: unan16@hotmail.com. O Hotmail era muito usado antigamente. Pessoal que usava Orkut também. A maioria dos domínios que usavam Orkut terminava com Hotmail. Jessiquinha@hotmail.com. Verônica@hotmail.com. Verônica 669, sei lá, mano. Um monte de coisa assim, mano. Um monte de coisa assim. Uma outra coisa que você pode perceber nessa gravação, gente. Olha só. A minha voz tá diferente. A qualidade da voz, ela tá diferente. É porque eu alterei a posição do microfone. Eu já não tô mais falando diretamente pra cápsula do microfone. Eu tô falando agora pra parte de cima dessa cápsula. Ou seja, é só você imaginar um microfone condensador em pé. Eu tô falando na direção da cabeça dele, da parte de cima. A minha boca tá na parte de cima. E é por isso que o áudio tá um pouco diferente. Eu tô gravando desse jeito na esperança de resolver problemas que eu tava lidando com gravações antigas. Problemas de PIB e problemas de grave muito atenuante e um agudo ínfimo. Eu quero resolver esses problemas, cara. Grave é bom, mas exagerado não é tanto, né? Nada em exagero é bom, né? Tudo em exagero faz mal. Faz mal de alguma forma. Então tá, eu já falei demais. Me manda um e-mail sempre que você julgar necessário. E quando não julgar também. E tchauzinho.